Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 16 de abril de 2020, quinta-feira, às 19 da noite. Estamos aqui juntos para o episódio 65. Hoje vai ser muito interessante, é um tema que eu acho muito importante e o tema é, na verdade, coragem para mudar. Deixa eu inclusive já fixar aqui o nosso tema. E o legal é que hoje a gente inclusive vai ter uma participação especial. Então a gente vai ter uma participação especial do meu amigo, o ator Marcondes Lobo. A gente vai poder um pouquinho falar sobre a história de vida dele, sobre como é que foi para ele esse processo de transição também de carreira. E aí eu achei que tinha tudo a ver com a questão do tema coragem para mudar. Eu sei que muita gente às vezes já não está feliz do jeito que está, seja às vezes com a vida, com a carreira, com os comportamentos, com as atitudes, com a própria ansiedade, mas às vezes se sente preso, tem dificuldade às vezes de tomar atitude para realmente transformar a própria vida. E como já diz aí uma célebre frase que dizem que inclusive é do Einstein, que é: loucura é sempre fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E às vezes, se a gente está querendo um resultado diferente na nossa vida, talvez a gente precise tomar atitudes diferentes e encarar desafios diferentes também. E como eu disse, a gente já está há um tempo aí tentando conversar para alinhar esse nosso papo, então que bom que dê certo. Deixa eu já ver se eu consigo chamar aqui o Marcondes. Quero dar boa noite aqui para todo mundo, quero agradecer a participação de vocês, e é claro que se você estiver vendo e ouvindo aí por um aplicativo de podcast, vale a pena ficar com a gente, que eu acho que vai ser um tema bem bacana. Eu acho que eu já estou vendo aqui. Fala, Querido, Marcondes! Tudo tudo bom? bem? Tá Muito conseguindo me obrigado ver aí. bem, me ouvir bem aí? Poxa, a última vez que a gente se viu foi aqui em São Paulo, você foi lá na minha peça. E, poxa, Pois obrigado é, pelo convite, querido. poxa, que bom, obrigado, eu que agradeço e tô feliz. Eu tava até falando aqui com o pessoal antes de entrar, né, que a gente já tava há um tempo tentando conversar aqui e tornar essa live possível, e ao mesmo tempo eu acredito que é claro que sempre a ideia aqui do Falando Ansiedade é trazer conteúdos e temas que possam nos ajudar a superar nossa ansiedade, a nos conhecermos melhor, a trazer algo de algum conteúdo relevante para a audiência. E eu por te conhecer já há um bom tempo, né, e saber da sua trajetória, e às vezes até me surpreender também com a sua trajetória, eu achei que ia ter tudo a ver a gente bater esse papo, de repente conversar um pouquinho com você, para que você possa, através até da sua experiência, da sua história, da sua caminhada, inspirar a galera que acompanha aqui o Fala Ansiedade. Então, primeiro de tudo, quero agradecer ter dado certo, agradecer aí você ter se disposto a participar aqui. E aí eu quero até falar um pouquinho, quero te perguntar, claro, algumas coisas, né? É interessante que eu conheço o Marcondes aí, eu estudava psicologia, Marcondes fazia publicidade, né? Então, Sim. até quando a gente fala em coragem para mudar, chegou a se formar como publicitário, a gente estava meio junto ali, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. E depois, enfim, a gente, claro, ainda continuou na amizade e depois a gente meio que se distanciou. E quando eu te vi, eu me surpreendi quando eu te vi na televisão, na verdade. Eu falei, era uma coisa, ele era o Conde aqui. Eu sei que ele não estava mais aqui em Brasília, estava morando em São Paulo, e eu te vi no comercial. E aí depois Sim. até a gente voltou a se falar, e aí como eu fui no evento agora em dezembro em São Paulo, você falou que ia ter uma peça lá no ensaio e tal, e eu fui e eu achei muito massa, e eu tenho te acompanhado meio que pelas redes sociais e a gente pôde se encontrar lá em São E Paulo. E Deus quando queira. eu assisti a sua peça e eu te vi lá no palco, cara, de verdade, assim, eu tive uma sensação muito bacana, fiquei muito feliz de ver você, parecia que você estava na onde você sempre devia estar, assim, parecia que você estava fazendo a sua parada mesmo, assim, colocando a sua energia e te vendo de um jeito muito, sei lá, parecia que você se encontrou.
né? E aí, claro, você então, a gente, só estou dando uma contextualizada, né? A gente se conheceu, você ainda universitário, fazendo publicidade e tudo mais, e depois mudou de profissão e de repente eu te encontro e aí a gente pude te ver lá no palco e parecia que você, caramba, parecia que você se encontrou mesmo, né? E mesmo assim você já estava tendo uma caminhada como publicitário, eu sei que você já estava tendo aí uma certa evolução e um certo sucesso na profissão também. Então é isso que eu queria te Sim. perguntar. Não Como é que mais, foi? tá? Hoje eu estou só como ator. Hã? Não mais, Já tem né? um tempo que eu desliguei aquele eu, vamos chamar assim, né? E estou exclusivamente para a arte. Pois é, que massa. Então, é isso que eu queria te perguntar. Como é que foi? Eu sei porque eu já acompanhei muita gente, às vezes tem dificuldade. Ah, eu escolhi um curso, agora eu não consigo mudar mais. Ah, eu não faço o que eu amo, e agora tem que ficar o resto da vida fazendo uma coisa porque eu escolhi lá atrás e não posso mudar. Como é que foi para você esse processo de repente se encontrar? E às vezes, até como você falou, eu nem sou mais aquela pessoa, agora eu sou outra. Eu sou ator e eu estou nessa outra pegada e me encontrei nessa outra pegada. Como é que foi essa virada para você? Sim, é um processo muito louco. Assim, eu tava muito inquieto no que eu estava fazendo. Eu estava eu tava conseguindo fazer o que eu tinha que fazer, só que tinha uma coisa aqui dentro que não estava legal, sabe? Eu estava acertando o que falavam para eu acertar, mas alguma coisa aqui dentro estava apontando uma outra coisa. Eu falei, não é só ter sucesso no que os outros pedem para ter sucesso. Não é só acertar os ponteiros que os outros apontam para você acertar. É, é, eu acho que é uma voz mais espiritual. Eu comecei a ouvir essa voz espiritual. Desligar um pouco a voz do ego e ativar a voz espiritual. Isso me deu uma turbulência de sentimentos. Eu lembro que eu cheguei um dia em casa, minha mãe olhou para mim e falou: Meu filho, você não está bem. E eu falei: Não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, repetindo aquilo comigo. Quando eu coloquei a cabeça no travesseiro em casa, eu, eu não estou bem. E comecei a assumir essa voz de dentro, essa voz espiritual, algo que está muito mais a fundo do que o nosso racional. Né? Você que é psicólogo, você sabe muito bem do que eu estou falando. E a partir disso, eu fui aos poucos virando uma chave em mim. Eu fiz o processo aqui de testes do curso do Wolf Maia, que eu me formei no Wolf. Fiz outros cursos também, mas o meu primeiro curso foi o Wolf. E eu falei para mim mesmo, quando eu comecei quando eu apertei essa chave, eu falei, se eu não passar nesse teste, eu vou numa outra escola de teatro em que eu possa entrar sem teste. E aí eu passei no teste, acabei passando no teste e comecei sem meio que pensar, comecei a fazer as coisas. Foi uma loucura minha vida por 2 anos. Eu fiquei pegando avião, Brasília, São Paulo. Eu pegava 2 voos por semana, né? Era uma Uau. loucura. Todo o dinheiro que eu tinha, em vez de eu continuar gastando com o que eu gastava, porque eu era um executivo de vendas comercial em Brasília. O executivo comercial em Brasília, quando ele está num caminho, entre aspas, bem sucedido, ele tem uma renda para ele. Só que a minha renda estava indo para coisas que não me voltava nada, estava me gerando vazio, vazio, vazio. Era um vazio sem fim, que era balada, coisas supérfluas, carro do ano. Eu era totalmente ligado a isso. E eu falei, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir nessa voz que está surgindo aqui do fundo. E quando eu comecei a fazer o processo do curso, pegar a ponte aérea, começar a pegar os voos de Brasília para São Paulo, eu entrei num caminho que eu não tive como voltar mais. E aí todo o dinheiro que eu, em vez de gastar com balada, eu gastava com curso, gastava com aeroporto, gastava com hotel aqui em São Paulo. Sofri demais, teve domingo que eu não tinha dinheiro para comer, pra você ter uma ideia. Porque meu dinheiro era todo para os cursos. Eu assumi, eu falei, cara, é isso, eu não vou esperar outra encarnação para eu ser o que eu tenho que ser, entendeu? Eu vou assumir isso, eu vou encarar e doa a quem doer, doa, mas o meu chamado está à frente agora. E com isso eu desliguei o meu social, eu parei de sair com os amigos que eu saía, eu comecei a ler outros livros, eu comecei a ter uma busca nova, né? Algo que me provocasse mesmo.
no sentido do desafio de sair, como você falou, da mesmice, né? De fazer a mesma coisa para ter resultados diferentes. Uau. E Marcondes, que massa você tá falando isso, e eu quero até te perguntar algumas coisas assim para a gente ir entrando nisso, e só o que você já falou já é super inspirador, né? De às vezes ter a sensação de, pô, eu tava mal, mas eu não queria acreditar até que eu tava mal, porque eu tava indo, eu tava sendo bem sucedido, até você tava até ganhando lá a sua grana e tal. A sua mãe percebeu até que chegou uma hora e ela percebeu antes de você, e até que parece que caiu uma ficha. E aí você começou a seguir em frente nesse sonho, né? Você até falou da grande dificuldade que foi. Você chegou a algum momento em querer desistir? Assim, chegou no momento como você falou, puxa, eu tô, sei lá, será que eu tô fazendo a coisa certa? Isso que você falou, pô, agora antes eu tinha grana para torrar, para gastar, e agora eu tô aqui meio que num perrengue. Chegou no Sim. momento que você pensou em desistir, não sei se chegou esse momento ou não. Até legal, porque a gente assim falou meio que por alto, vamos fazer hoje, ficamos combinando essa semana, eu falei, vamos hoje, você falou, vamos. Então vamos espontâneo, então não tem pauta não, a gente vai também na tora aqui. Mas Cara, assim... Cara, tá dando até calor, você me permitiu... esquenta, né? Camisa aqui. Ah, que bom, achei que você ia ficar sem camisa. Pô, o cara é ator já, bonitão, malhado, mas só tem camisa. Não, aí você vai, aí tu tá tirando aqui, né? Ô, mas então, quero te perguntar isso. Se você chegou no momento que você chegou a pensar em desistir, e aí falar, putz, não, sei lá, acho que eu tô viajando, as coisas não tá acontecendo, né? Às vezes, sei lá, ou não estava acontecendo como você imaginava. E é óbvio que você não desistiu, né? Não sei se você chegou a pensar em desistir. E se tinha alguma coisa que você falava para si mesmo para continuar? Tinha alguma coisa que às vezes nesse seu mundo interno fazia com que você continuasse e não desistisse, ou não estacionasse? Né? Então essas duas perguntas, eu não sei se teve momento que você chegou a pensar em desistir, e o que fazia você mobilizar para continuar, mesmo a partir das adversidades? Tem uma frase, é uma hashtag que eu sempre uso nas minhas postagens, que é assim, remember why you started. Né? Lembre-se o porquê você começou. Vários momentos. E nesses momentos é quando a voz do ego vem. O ego vem, ele fala com você todo momento. Só que quando você, através da... eu tô com esse livro aqui, ó. Olha só, eu sou fã da psicologia e me ajuda muito isso. Porque nesses momentos, quando vem a voz do ego, você tem que voltar para si e falar, eu vou desistir por conta de grana, por conta de... É o ego, é só o ego que vem soprando no seu ouvido, desiste, o que é isso que você está fazendo? E não é só a voz do ego, tá? São pessoas ao seu redor, às vezes família. O meu pai, eu tive problemas com meu pai. Meu pai, ele chegou para mim, ele falou assim, o que você está fazendo? Você está viajando? Eu parei de falar com meu pai um tempo. Ele só voltou, ele só começou ele respeitou meu caminho quando eu fiz o meu primeiro comercial, que foi um comercial que na verdade eu fiz 2 comerciais, olha como o universo é, né? Ele fez eu fazer 2 comerciais para que todo mundo da família ligasse para o meu pai e falasse, estou vendo seu filho em 2 comerciais. Era o Fiat da H2O. Os 2 veiculando na Globo, Record e tudo. Então não fui só eu que te vi na TV, então, né? Só a partir disso, meu pai começou olha que louco, eu lidando com essa voz do ego, com meu pai, que é um cara que eu sempre... Então, assim, é muito difícil, é muito fácil você desistir. E quanto mais difícil fica, mais corpo você ganha para prosseguir o caminho, mais forte você fica. Tudo que vem fácil vai embora fácil. Tudo que vem difícil permanece mais. Então você acha que as dificuldades te deram músculo também? Então foi até os perrengues hoje em dia, que às vezes eu falo isso, poxa, talvez depois que você ultrapassa um processo, quando você encara, você pode, às vezes a pessoa pode falar, pô, você está me zoando, mas você vai até agradecer, você pode até agradecer a parte complicada se você conseguir encarar
e transpor. Você está dizendo Sim. isso, que foi até a parte que foi, entre aspas, ruim, te deu musculatura para encarar e para estar forte hoje? Eu vou dizer que foi o momento que mais me fortaleceu. O momento que, quando a voz do ego vinha. Eu acho que a voz do ego existe para isso, para testar você. É tão perfeito, né? A vida, o universo, as coisas, as sensações, os pensamentos, subconsciente, voz de ego, essas coisas, porque são nesses momentos que a gente tem que reagir de forma diferente. Né? Nesse livro maravilhoso que eu acabei de colocar aqui, ele fala que o cara, quando acaba a energia do prédio, ele está sem um elevador para chegar no apartamento dele. Ele tem duas opções. Ou ele reclama, xinga o prédio, xinga todo mundo, ou ele encara aquilo como uma bela oportunidade de fazer um exercício físico do dia, trabalhar o quadríceps, trabalhar a respiração, dar uma... Porra, que legal que eu estou tendo a oportunidade, porque eu não tive tempo para ir para academia. Quer dizer, tudo tem uma maneira de ver positivo. Então, eu acho que nesses momentos foram os momentos que eu fui me fazendo, sabe? Eu acho que boa parte vamos dizer, da força que eu tenho hoje para continuar nesse sonho, para ter a disponibilidade artística que eu tenho hoje, né? E cada vez maior, né? Eu acho que são as dificuldades. E que a gente tem sempre dificuldades, né? Com Graças a certeza. Deus. Legal você falar isso. Eu fico insistindo muito nisso. É legal alguém que viveu, passou, para não parecer que eu estou falando só de fantasia. Você está dizendo o perrengue que você passou e você agradece, e agradece até que a gente sempre vai ter os nossos desafios. Estamos aí numa quarentena que eu tenho certeza que também é um desafio à parte, né? E ao mesmo tempo o que você está dizendo é o sentido que eu dou, né? O significado que eu dou para os fatos. E às vezes não é exatamente o que acontece comigo, mas é como eu lido com o que acontece comigo, né? Nesse caso aí, será que eu vou reclamar ou eu vou utilizar daquilo ali para crescer, para me fortalecer? E você falou essa frase interessante que é: lembre por que você começou. No seu caso, o que mais te inspirou e qual era a resposta dessa frase, do porquê? Você disse que às vezes parece que era um chamado assim meio espiritual, e isso às vezes é difícil, porque alguém que pode estar acompanhando a gente aqui pode não ter ainda exatamente se encontrado. Então, às vezes está seguindo um caminho que alguém sugeriu. Você faz isso, faz aquilo, eu também não sei exatamente o que fazer, então eu estou indo meio sem saber. E você acha que teve alguma coisa que te motivou a começar, alguma coisa que possa inspirar alguém? Tem gente que fala assim, eu fui por esse lado, agora eu não posso mais perder tempo, não posso, se eu for desistir e se eu for fazer outra coisa, eu vou estar perdendo tempo. E às vezes sem perceber que talvez eu esteja perdendo a minha vida inteira se eu não for seguir um caminho do meu coração, né? Então, agora, o que foi? O que é isso? Por que começou? E como é que foi que essa coisa que você se encontrou? Às vezes tem coisa que encontra a gente, às vezes a gente encontra. Tinha já uma vozinha ali falando que a tua praia era outra. Como é que foi para encontrar essa praia aí? Cara, foi quando eu comecei a pisar na prática. Eu comecei a me gravar. Eu comecei a falar coisas. Eu pegava um texto que eu achava bonito e ia saboreando as palavras. Eu falei, nossa, depois lá na frente, aqui em São Paulo, num dos cursos, eu fui ver que uma das coisas mais importantes para o nosso processo artístico é você sentir as palavras como se estivesse sentindo ela pela primeira vez. Quer dizer, a gente zerar para ter o sensorial disponível. Né? É como quando você vai fazer um prato, vai cozinhar para sua sogra ou para quem quer que seja, você não experimenta o tempero até servir? Eu acho que é isso. Eu fui experimentando e fui gostando. Falei, nossa, isso é legal, Aí eu começava a me assistir, eu começava a fazer, e aí não consegui parar mais. E aí foi virando uma chave. Foi tudo conspirando. Eu acho que o que eu quero deixar aqui para quem está pensando, está na dúvida, se vai encarar esse desafio, sente que existe um chamado, que não é o que está fazendo, e não tem coragem para startar esse chamado. A coisa que eu mais deixo aqui, para quem está nessa dúvida, é para começar. Começa. Qualquer coisa. Faça. Botar o pé na água. Tem que botar o pé na água ali. Bota o pé. Cara, quando você vai mergulhar na piscina,
Você fala, não vou. Mas aí você coloca o pezinho, e você fala, tá de boa. Mais um pouco, tá de boa. Daqui a pouco você entrou e você tá ali. E depois você fica feliz por ter entrado. Melhor do que não ter entrado. Então a gente Devia não ter sabe entrado demais, antes, cara. né? Não precisava ter ficado tanto tempo na dúvida. Às vezes Tanto até... tempo assim, eu não me arrependo de ter demorado tanto. Eu comecei meu processo artístico com. Na verdade, ator, você sabe que eu imitava o seu Tomelo lá desde. É, pois é. Meu nome é Johnny. E, poxa, eu saí imitando os personagens dos filmes. Era algo que estava comigo, só que aí eu fui fazendo outras coisas dentro de um padrão. Tudo que é padrão, saia, zera, tira e sente. Eu acho, inclusive, que nesse momento que a gente está passando, nessa quarentena, esses dias que a gente está podendo ouvir a Boa, nós eu ia te mesmos, perguntar sobre isso. Pode já, entra nesse tema que eu ia te perguntar eu justamente sobre acho isso. que esse período é a grande oportunidade. É como a mãe como a minha mãe para minha história, que chegou para mim e falou assim: você não está legal. Uau. O universo está fazendo isso para dizer para todo mundo: vocês não estão legal. Esse trem do capitalismo não está legal. 1% da população mundial tem a grande riqueza. Meu, isso é um absurdo. Então, são coisas que estão mexendo para deixar a gente, para a gente se encontrar, ouvir a nossa voz espiritual e não a do ego, porque a nossa voz do ego está nas nossas saídas, nos nossos encontros não pensados, para seguir, para ter sucesso em dinheiro, para ter sucesso nisso, naquilo, ouvindo um outro, você tem que fazer. Cara, às vezes a pessoa passa a vida inteira, ela não escuta a si mesma. Então, nesse momento, eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade de se ouvir, de encontrar lá no fundo com a nossa essência, falar assim, o que eu vim fazer aqui? Eu vim seguir isso porque eu vou morrer. Eu não sei. Eu vou seguir isso ou eu vou multiplicar coisas, eu vou iluminar caminhos, eu vou ser útil para a sociedade de uma maneira humana e não, sabe? É uma bobagem tão grande esse trem do capitalismo. E aí tem o outro candidato lá dos Estados Unidos, que é o Sadler, que eu acho que isso tá. Eu não sei se vocês acompanham, mas o Luiz Conte, que é um astrólogo, eu acompanho os posts dele, e ele fala muito nisso, nos encontros dos planetas, que agora a gente está vivendo uma nova era, cara. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Então eu acho que é isso, agora a gente tem que se ouvir. E quando voltar as coisas, não vai voltar igual. E quando não voltar igual, que a gente volte dentro do nosso propósito, que a gente volte conectado com a nossa voz espiritual, e não do ego. Porque eu acho que o ego ele tá passando, tá sendo eliminado, cara. Não é possível, né? Dando uma Quem está estremecida, né? tá sendo obrigado a desconectar nesse momento. Imagina. Que O que legal, cara. acontece Então, com o workaholic, empresário agora, viciado em dinheiro, em competição, sou melhor, eu quero produzir, quero ganhar dinheiro. O que esse cara está fazendo agora? Se ele não for para esse caminho de refletir, eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Tipo, tá difícil, mas é para um bom propósito, né? E a gente é privilegiado por estar assistindo essa nova era acontecer, essa transformação. que massa, que massa. Poxa, show de bola. Como eu falei, eu estava querendo, inclusive, trazer para o contexto esse momento de quarentena e você já entrou aí. Então, poxa, legal. E até como você disse, né, vendo como uma oportunidade, né? Tem muita gente que está sofrendo, vendo só a parte do problema e talvez você está convidando a gente a enxergar uma oportunidade, talvez até a silenciar um pouco tanto barulho de fora para poder se ouvir um pouco mais profundamente, né, e se encontrar e às vezes talvez até poder experimentar alguma coisa para ver, para se encontrar, né? E às vezes a gente não vai ter certeza enquanto a gente não for também fazendo a nossa parte. Tem muita gente que fala assim: "Ah, se eu tiver certeza, eu vou dar o primeiro passo". O problema é que se eu ficar esperando ter a certeza para dar o primeiro passo, provavelmente eu vou ficar a minha vida inteira sem agir, no final das contas, né? E como você falou, o fato de você ir dando os passos foi confirmando, e aí você foi andando, e aí depois chegou um momento que você já estava forte o suficiente para atravessar até a tempestade ali, sem querer desistir, mas você teve que ir dando os passos ali, né? Você, como um grande psicólogo, a coisa que mais distancia a gente da nossa verdade, você sabe que é o pensamento. Uhum. Pensar demais não é bom. Pensar demais, você vai pro ego. Você vai pro ego.
Uhum. Sente e começa a fazer. Respeita mais a voz espiritual do que a do ego. Eu acho que é isso. A Uhum. gente tem E, que se ouvir mais espiritualmente, conectar mais com o ser e não com o ter, né? Eu acho que mas. E tem uma coisa que, como eu falei, me marcou muito, e foi legal que depois eu pude falar com você lá aí em São Paulo, né, depois da sua peça e tal, que eu tive essa impressão mesmo de caramba, o bicho, pá, assim, você tava com uma energia ali, se encontrou e tal, e é claro que cada um se encontra numa coisa, né? Cada um às vezes se encontra de uma forma. Mas o que que você acha que depois assim confirmou a sua jornada? E o que que você acha assim de que, por exemplo, você disse que às vezes até precisou da sua família, falar com o seu pai que estava te vendo na televisão, para depois você voltar a estabelecer o seu contato com ele, né? Eu lembro na época que a gente era mais novo, que era moleque e tal, e a relação carinhosa que vocês tinham. Então, imagino o quanto que isso foi sofrido para você também, de seguir um até hoje. caminho, apesar de, né, parecer estar desagradando ali o seu pai, e mexe com um monte de estrutura nossa antiga, com a nossa criança e tudo mais, né? Então, ao mesmo tempo, o que que você traz assim, até para ajudar o pessoal a inspirar, assim, por que você acha que valeu a pena isso tudo? Por que você acha que valeu a pena isso tudo? É claro que, poxa, se a gente for pensar na sua jornada aí, com certeza está ainda no começo dela, né? Estamos no começo da nossa jornada. A gente até, quando eu fui para São Paulo, depois do início desse ano, eu fui falar com você, eu estava vendo pela rede social, você estava gravando um longa, né? Então estava no filme, eu vi os stories, e com a galera já, e aí fazendo filme, quer dizer, vi primeiro no comercial, depois no filme, no teatro, mas assim, que você pode dizer que mais assim, puta, valeu a pena? Que mais assim valeu a pena no sentido talvez até de se encontrar e de valer a pena esses desafios pessoais, familiares, os perrengues, e não que todo mundo vai ter que seguir o seu caminho, mas para que cada um se inspire a seguir o próprio caminho e perceber que vale a pena pagar o preço e encarar. Né? Onde que você acha que mais virou essa chave, ou tá virando essa chave de putz, que bom que eu tive a força e a coragem para mudar, que é o tema do nosso episódio de hoje, né? Sim. É como uma cebola. Você descasca ela, ela abre. Uhum. Eu acho que são as ramificações do meu humano, cara, que abriu. Eu acho que isso vale pra caralho. Desculpa o palavrão, mas Não, aqui somos todos adultos, acho que não tem problema não. Não sei que o seu Instagram achar ruim. mas assim, é, eu acho que vale muito. São muitos. Por exemplo, o filme que eu fui gravar, eu não recebi cachê. Foi um cinema independente. Eu não podia sair de São Paulo para passar um período e ficasse numa missão sem receber. Mas eu recebi outras coisas. Eu recebi a experiência de contracenar com Lívia Maria. Eu recebi Uau. a experiência de ser um protagonista de um longa-metragem. Sei lá, eu tive mais de 150 cenas, 100 cenas. Eu caí na grama chorando no final. Não foi fácil, cara. Não foi fácil. Eu estava cronometrando dinheiro, sabe? É uma coisa que você abre mão para o seu espírito, assim, sabe? Eu acho que é como você encara a pedrada. Se você gosta, se você perpassa pela dificuldade, sabendo que você vai ficando cada vez mais forte, que a camada e as ramificações do seu ser humano vai abrindo, e acha isso legal, isso é maravilhoso, porque a gente, nós somos, é, nós somos Deus, cara. Deus está na gente, não é aquela coisa, é aqui. Aqui existe muita coisa aqui dentro. E quando você passa por uma dificuldade, você acessa mais isso. Você mergulha mais nessas capacidades divinas que você tem. Se você está na piscininha quentinha, do começo ao fim da sua vida, você não tem a oportunidade de acessar essas oportunidades de sensações humanas. Então, cara, que vida triste deve ser a pessoa que não tem, que nunca chorou, ou uma pessoa que nunca teve uma epifania, que sempre acreditou que é aquilo. Cara, Deus me livre de ser assim, de não, sabe, a gente está aqui numa missão para a gente pesquisar cada vez mais o que tem aqui dentro, né?
E eu acho que é isso que vale a pena, né? Essa capacidade de você abrir as chaves da cortina aqui dentro e, cara, nossa, como eu sou grande, como eu sou infinito, como eu posso, como eu consigo superar os obstáculos e como eu não preciso da piscininha quentinha e do colinho da vovó, né? Para ser Aham. feliz. Que Vamos, massa, que massa. vamos ser felizes na dificuldade. Que massa! Poxa, Olha, muito bom você estar falando isso. E me veio uma outra pergunta. Bom, já que você se dispôs a vir, eu também estou mandando o braço e você está. sim, Cada vez que você responde, eu já venho com uma outra, ó, porque está sendo muito massa a sua experiência aí. Saúde! saúde. É, opa! Cara, você falou uma coisa que é interessante, né? Poxa, ainda bem que eu tenho um problema, graças a Deus. Eu encarei um negócio que estava às vezes sem receber, às vezes o perrengue foi bom, a dor, o chorar, às vezes foi bom. E é interessante quando a gente vai trabalhar, e eu falo muitas vezes nos trabalhos de gestão da nossa emoção, e aí quando a gente fala muito de ansiedade, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu quero acabar com a minha ansiedade, eu não quero mais sentir a dor da ansiedade. E muitas vezes não é uma questão de você eliminar, é uma questão às vezes de você equilibrar, ou às vezes até utilizar daquela emoção de uma forma que te ajude e não que te atrapalhe ou que te paralise. E é isso que eu queria te perguntar, porque às vezes eu fico até imaginando, né? Por exemplo, a vida do ator, você tem que ir lá e você faz um teste, aí de repente você pode ser aceito, pode não ser. Imagino ter que lidar com essa questão, às A vezes, da maioria das vezes rejeição. não. Tem muita, a maioria não, né? Quer dizer, tem gente que fala assim, poxa, eu não quero nem tentar pelo medo de ser rejeitado. E às vezes você tem que encarar aquilo ali como a maioria das vezes do trabalho, ao mesmo tempo encarar isso. E às vezes, até como eu estava falando no outro dia, que o nosso medo, a nossa ansiedade, às vezes é uma agonia que nos paralisa. Ao mesmo tempo, por que tem tanto parque, esses parques, né, que tem montanha-russa, e o pessoal vai na montanha-russa e fica empolgadão, e também o coração acelera, e também é como se eu tivesse quase morrendo ali, saltando de paraquedas, mas aquilo me anima, me empolga, e ao mesmo tempo eu posso estar tendo uma crise muito grande de ansiedade, e meu coração está acelerando, e parece que eu estou morrendo e eu sofro muito. E às vezes a sensação é quase a mesma, mas se de repente eu mudo o significado e eu curto aquilo ali, parece que o quase morrer pode ser ótimo e o quase morrer pode ser a pior coisa do mundo. Como é que é isso para você, de lidar com isso, lidar com essas coisas, com a rejeição, com o desafio? Imagina com uma expectativa na hora de um teste, a expectativa na hora de entrar no palco, a expectativa na hora de falar gravando, aquela ansiedade toda. Como é que você consegue canalizar isso para algo que seja positivo e não que seja destrutivo, adoecedor e que te paralise, que dê vontade de sair correndo e ir pro colo da sua avó, como você falou? Sim. Eu acho assim, essa adrenalina, ela, graças a Deus, existe. A ansiedade, ela existe, porque se você não tem mais ansiedade, você está morto. A vida é um eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Existe um gráfico. Não é assim. Você não morre. Assim você morre. Então isso faz parte da vida. Quando você surfa e aprende quando você está aqui embaixo, e lá em cima você aprende também com os acertos, não deslumbra. Tem uma frase eu acho muito foda de um livro, chama A Arte do Cavalheiro Zen, que fala assim, quando você tem um êxito, por exemplo, eu até pegar o meu primeiro comercial, meu primeiro trabalho de comercial mesmo nacional, eu recebi muito não, muito. Não foi um, foi dois, foi três, quatro, cinco, foram vários. Porrada de não. Eu fiquei um ano, quase um ano aqui, até pegar o primeiro trabalho. E, e aí que eu queria dizer, que quando você consegue o primeiro, você não pode deslumbrar. Você tem que comemorar como se um amigo seu que tivesse pego. Porque se você vai pro ego e deslumbra, você tá fudido, cara. Não pode emocionar com os êxitos. Então você tem que, não, não, calma, esse é o primeiro, ótimo, mas qual é o próximo? E a adrenalina que a gente sente antes de cena é maravilhosa, porque é o friozinho que dá, né, na barriga, essa adrenalina, esse calor que a gente está tendo aqui para falar, que a gente tem, poxa, eu tive meu maior calor de adrenalina há 15 dias atrás, quando meu filho nasceu, eu assisti o parto do meu filho. Eu sou um cara que eu sou zoado quando eu vou tirar sangue. Eu não gosto de sangue.
E eu assisti, meu filho na barriga. Cara, aquilo, eu senti uma adrenalina de, depois do terceiro sinal, antes de abrir a cortina, multiplica isso por 500, depois multiplica por mais 300 e multiplica por mais 200. Eu achei ótimo estar sentindo aquilo vivo. E quando o meu filho nasceu com saúde, eu só agradeci, está aqui maravilhoso. E não desmaiou, não caiu duro, não? Não, quase não. Eu achei que eu fosse desmaiar. Eu cheguei para a enfermeira e falei assim, ó, se eu Sei desmaiar, como é que é. Ela falou, não, encosta na parede. Encosta na parede. Aí ele foi... Cara, então, essa adrenalina é maravilhosa, porque eu estou podendo contar isso aqui para você agora. Eu posso contar isso para o meu neto. Eu tenho história para contar. Eu tenho adrenalinas vividas. Se eu não tivesse vivido adrenalina, se eu tivesse sido como a colinha da vovó, piscininha quentinha, tudo bom, tudo resolvido, cara, o que eu ia contar? O que eu ia estar falando aqui? O que eu ia poder falar para um neto meu? Que assunto que eu ia ter? Tipo, oi, eu tenho sucesso, minhas coisas. Cara, que isso? Né? Eu acho que a gente tem que analisar, ter esse olhar para que a gente possa saborear mais essas adrenalinas no sentido positivo e não do ego negativo, né? Como diz Chaves para Ascensão, Psicologia da Alma, Josué David Stone. Esse livro aqui é fantástico, cara. Uau. Ó, eu sou fã da psicologia. Foda. Que massa, que massa. É um cara que, pô, eu sabia que, nossa, assim, muito legal, ele tá tendo essa troca aqui com você, sabe? Que massa, eu que agradeço. Eu que agradeço e com certeza a audiência também. Estou vendo um monte de comentário, a galera curtindo aqui. E legal que você também já tocou nesse assunto do seu filho, né? Parabéns, inclusive, a Tarcísio, né? Tarcísio. Que bom, Tarcísio. Parabéns. Oi? Mais um lobo aí. Mais um lobo, né? Exatamente. A curiosidade que eu te perguntei, é por conta da inspiração do Tarcísio Meira, alguma coisa assim, não? Cara, sei que sua companheira é atriz também e tal, né? Você sabe que foi um sinal, foi alguma coisa, eu sempre Tarcísio Meira, Tarcísio. Aí eu falei para ela, não. Aí passou uns dias, é aquilo, quando tem que ser, né? Não adianta. A gente vai ouvindo as outras vozes que vai vindo naturalmente, com a nossa intuição. E aí veio, né? Era para ser esse nome. E ele está aqui cheio de saúde, estou super feliz. Como diz o Fernando Pessoa, eu me sinto nascido a cada momento para a eternidade do mundo. Em cada sorriso, cada expressão nova dele, eu nasço de novo. É incrível. E não está sendo fácil, viu? Não é piscina longe do colinho da vovó, mas as sensações que eu estou tendo, é um prazer, estou até arrepiado, cara. Tá incrível a paternidade, eu estou maravilhado com ela. Assim, eu estou perdidamente apaixonado pelo meu filho. Não é fácil, ontem eu fui cobrir a noite para dar mamar para ele, poxa, eu passei a noite em claro até 5 da manhã, é uma coisa, mas vale a pena, entendeu? Tá vendo como é que tudo que é maravilhoso... O perrengue faz parte, mas Poxa, o perrengue é maravilhoso depois que passa. Mas também não é mole, né? Mas não é mole, não. Tem que ser... não é mole, né? Que é moleza, né? Não é pra mim. Rapadura é doce, mas não é mole não, né? Não. O negócio não é fácil, não, cara. Eu queria até puxar esse assunto que você colocou, e também pena que... Pois é, então a Helena tá com 2 meses e pouquinho, a gente até teve quase junto aí, né? Espero que eles tenham a oportunidade de brincar junto aí. A Helena fez 2 meses, Sim. Agora, dia 11, no sábado. Então tá quase, aí estamos perto, né? E tem a Catarina também com 6 anos já, e agora veio a Helena agora com 2 meses. Poxa, olha aí quantas surpresas maravilhosas. Pois é, né? Agora, em relação a isso, também eu acho que é um tema legal. O pessoal tá dando parabéns aqui. Parabéns, pai participativo, né? Então tá nativa virando noite aí, dando mamar. Ó, tá vendo?
E isso que tem a ver com esse tema que eu quero falar. Você falou uma coisa de contar histórias, né? Que histórias eu quero contar depois, né? Tem alguns memes, algumas frases que até trazem isso, né? Às vezes a gente fica esperando a oportunidade, às vezes fica com medo de agir, e de repente, quando a gente olha para trás, talvez seja um grande desafio de olhar e falar, poxa, por que que eu não encarei, né? E que histórias que eu quero contar quando eu estiver lá na frente, que histórias eu quero contar para o meu neto, para o meu filho, para o meu neto. E é nessa linha que eu queria te perguntar, porque também muita gente vem conversar comigo com essa questão da ansiedade, e às vezes até também com filhos, e tendo esse desafio todo, e eu acho que o que você falou, e o que você pode, na sua resposta, pode ajudar a inspirar o pessoal. Porque o que eu digo sempre é que os nossos filhos, eles aprendem muito mais do que a gente faz do que o que a gente fala, né? Eles aprendem muito mais observando e vendo pelo exemplo, pela emoção, eles captam muito mais a emoção do que a gente está sentindo e como a gente está sentindo, do que exatamente do que a gente está falando para eles fazerem ou sentirem, né? E esse é claro que fica mais difícil, porque não adianta só a gente falar ou querer mandar, mas é como se a gente tivesse que viver aquilo ali, né? E então é isso que, e como a gente estava falando um pouquinho antes, né, nessa questão da paternidade, de quanto que isso muda a vida, e quanto que empolga e que inspira, e é isso que eu queria já no finalzinho te perguntar. O que talvez através das suas atitudes, da sua caminhada, você quer passar para o seu filho? Né? E se tem uma coisa que nos motiva, às vezes é passar uma coisa para quem a gente ama tanto, né? Como filho e filha, mas, como eu falei, às vezes não adianta só a gente falar para o que eles têm que fazer, mas às vezes eles vão absorver muito da nossa vivência. O que você gostaria de transmitir como um exemplo, como uma grande lição para o seu filho a partir da sua vida e do seu viver? O que você acha que seria uma boa herança, um bom legado para deixar para o seu filho a partir da sua vida, do seu agir, das suas atitudes? Eu acho que é zerar o que todo mundo fala, o que a mídia fala, o que os pais falam, o que os amigos da escola falam, o que o ídolo X fala. Zera. Zera tudo, ouve e encara o próprio pensamento. Eu acho que é pensar por si mesmo, ter a própria opinião. Ou será que eu estou nessa opinião porque eu admiro aquele cara ali e ele falou aquilo, eu estou indo na dele? Porque tem muito disso, né? A gente passa muito tempo da nossa vida tendo a opinião de quem a gente admira. Se a gente admira a Globo, ou um artista da Globo, o que essa pessoa fala, a gente comprou o pensamento dessa pessoa sem ouvir o nosso próprio pensamento. Né? Acho que o grande recado que eu quero deixar para o Tarcísio é assim, filho, pense por si mesmo. Não tô, assim, claro que eu ficaria muito feliz se ele quisesse ser artista, como o pai e tudo, mas não, ouve você, cara. Aprenda. Eu até assisti um filme agora maravilhoso com o Robin Williams, aquele ator que fez Uma Babá Quase Perfeita, que infelizmente se matou, né? Fazer uma obra maravilhosa, está até na Netflix, inclusive fica a dica aqui, que chama A Sociedade dos Poetas Mortos. Sei, legal. Poxa, cara, aquele filme é maravilhoso, que é, no final, os alunos levantando da cadeira e se posicionando com a própria posição, e não o que a escola, o que o coronel da escola está pedindo para se posicionar. Então, eu acho que é isso. Meu filho, pense por si mesmo, assuma o seu próprio pensamento, vai ter consequência, vai ter dificuldade, mas viva de acordo com o seu pensamento. Não, cara, não viaja com racional, com coisas externas te influenciando. E aí, volto a dizer, voz espiritual, quarentena, tudo isso que a gente está vivendo, nossa, eu acho que é isso. A gente está transbordando, né? Esse caminho agora, a nova era, o Yin, né? O Yin chegando, que é o lado direito do cérebro. Eu estava lendo numa revista que o Yin é o lado direito do nosso cérebro, é o lado mais sensível, o lado de observar, o lado da não produção, o lado de se ouvir, de silenciar e seguir mais a voz espiritual do que a voz do ego, da produção, do que tem que fazer, do que apontam para fazer. Ah, eu tenho que fazer isso. Não, velho. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Você tem que fazer
o que seu pensamento próprio te fala, e não o que o ego externo está te falando. Eu acho que é muito por aí. Que eu quero, esse é o legado que eu quero deixar para o meu filho. Eu aprendi isso com a vida, não foi meu pai que me deu, não, infelizmente. Porque meu pai, ele não tem consciência disso, mas ele faz parte da... Bom, enfim, eu amo ele e tudo, mas é uma... Entende? Ainda é algo Então, até que ainda precisa de mais um tempo. Eu espero que tenha mais coisas aí para isso ir diluindo, para isso sendo trabalhado, talvez, aí, né? porque a gente é bombardeado a todo tempo, cara. Nosso avó, nosso avô, nossa avó, que a gente mais adora, que a gente mais admira, tudo que ela falar, a gente não tem que endeusar. Tudo bem, a gente ama ela. Só que a gente tem que se ouvir, sabe? Uma coisa é admirar uma pessoa, a outra coisa é você ficar comprando o pensamento da pessoa sem ouvir o seu próprio pensamento. Tipo, eu estou seguindo aquilo ali porque eu admiro aquilo. Não, tudo bem, eu admiro e tal, mas a partir do momento que ela não estou admirando mais, eu tenho a minha própria capacidade de pensar sobre aquilo, né? A gente se assumir mais. Ser talvez autor da própria história e assumir os próprios passos e olhar e buscar dentro de Exatamente. si o seu caminho, né? Meio isso, assim. Foi o que eu fiz com 20. Nossa, demorei quanto tempo, meu? Pô, foi ótimo isso, né? Porque eu era playboy, eu só dava valor para coisas supérfluas, para carro do ano. Não, 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 não. Olha o que a gente está vivendo agora. Cara, É, vamos ser, não vamos ter. A gente é um. Cara, você imagina se a renda mundial fosse distribuída por todo mundo, se todo mundo tivesse uma renda mínima, o tanto que a gente ia ser mais humano, o tanto que a gente ia desconectar da voz do ego, do dia a dia, da segunda a sexta, do protocolo de cumprir expediente, coisas e tal. Eu acho que é isso. Eu quero ter essa evolução espiritual com meu filho, entendeu? Assim, show, show. Cara, então, assim, Marcondes, quero de verdade, assim, te agradecer demais pela sua abertura, pela sua sinceridade, pela sua entrega, né? Deu para sentir aqui, quem está acompanhando, seja agora aqui ao vivo e depois vai acompanhar, a sua entrega mesmo, a sua sinceridade de falar assim, de coração aberto. Ao mesmo tempo, parabéns por ter tomado essa atitude, ter seguido esse seu caminho. Volto a dizer, foi muito legal te ver lá no, é muito interessante, assim, é difícil de explicar. Às vezes eu sinto isso e vejo isso, às vezes as pessoas passam por um processo terapêutico e, como eu digo, às vezes você pode ver no rosto da pessoa que alguma coisa mudou. E dá pra ver isso em você, e dá pra ver isso você, então, lá na sua ação, na sua arte. Então, cara, dá pra ver isso de forma muito forte, assim, foi de arrepiar a sua entrega ali, que é como se eu tivesse se encontrado mesmo. E para se encontrar, às vezes até precisa perceber que a gente está perdido e tomar atitudes em relação a se encontrar. Não é sentado esperando, e eu tenho certeza que não foi sentado esperando que você conquistou o que você já conquistou, eu tenho certeza que você ainda vai conquistar muito mais. Eu quero de verdade agradecer pela sua generosidade de compartilhar isso que você compartilhou aqui com a gente. E parabéns pelo filhão também. Espero que a gente consiga se encontrar. Quem sabe a gente coloca os nossos filhos aí para brincar também. Quem sabe, vamos saber aí o que vem por aí, né? E ao mesmo tempo eu quero então agora ter uns minutinhos. Eu queria só ver se você tem alguma palavra final. Eu quero de verdade te agradecer, já chegando no nosso tempo. Também não quero tomar mais do seu tempo, quero agradecer demais. Mas fala, se tiver alguma palavra final, alguma coisa que você queria falar também para a gente encerrar. cara, eu te agradeço por ser um intermediário de tudo isso. Eu acho que a gente, poxa, você está fazendo uma missão linda, cara. Isso que você está fazendo, eu tenho certeza que você faz isso diariamente com as pessoas. A missão do psicólogo é linda, assim, sabe? Eu sou muito fã mesmo da psicologia. Eu acho que todo ator que, que quer crescer como ser humano e como artista, ele minimamente é fã da psicologia, desse encontro com a gente mesmo. E, meu, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Se chegou em alguém aí, essa é a minha história. E eu acho que é isso. Se ouve, aproveita a quarentena para desacelerar. Se alguém te falar que você tem que malhar, que você tem que fazer live, que você tem que postar, que você tem que... Não, tem que nada. Toma um banho. Você tem que tomar um banho? Relaxa. Sente o banho, sente a água caindo.
Tem um livro que chama O Poder da Vida, que é saborear o agora e validando cada nuance, cada passo do agora. Abri a janela, olhei, chegou, eu tô curtindo. Quando você vai comer uma comida, você pega no garfo, sente, tato, chegou aqui, trouxe, comeu, engoliu, sentiu. É uma coisa validando um passo de cada vez. Então, aproveita a quarentena para seguir você mesmo, sabe? Sem obrigação nenhuma, sem nenhum apontamento. E quando ela voltar, que não vai ser mais a mesma coisa, esse trem do capitalismo, ele está parando aí. Eu que nem sou tão... Agora que eu venho acreditando bastante na astrologia, mas eu acho que quando a gente não vai ser mais a mesma coisa. O trem do capitalismo, ele tá parando. As pessoas estão tá caindo por terra, os grandes líderes do dinheiro. Tá tendo, tanto que teve o presidente lá, o Sadler, lá, o americano, que desistiu da candidatura, que ele está propondo uma renda mínima para todo mundo, sabe? Então, eu acho que essa nova era é para a gente transformar, não é para a gente voltar igual ou para a gente ficar ansioso em produzir logo, ficar ansioso para ganhar o dinheiro para pagar as contas. Não, aproveita isso para transformar. Todos os momentos são oportunos para alguma transformação. Então, a gente não é mais a mesma coisa há 10 minutos atrás. Acabou. E é sempre validando. Saboreia cada momento. Vai tomar um banho, sente a água caindo. Né? Pega na comida, sente o garfo. Sabe? Eu acho que é isso que a gente está... É a grande oportunidade que a gente está tendo agora. E, enfim, nossa, eu falo pra caramba, né? Show. Não, imagina, cara, demais. Eu até quero ressaltar o que você está falando aí. O nosso tema foi coragem para mudar, ao mesmo tempo que você falou sobre ir botando o pé na água, olhar para dentro, né? Ou seja, um exercício de autoconhecimento, ter... conseguir saborear, ou seja, vivenciar o presente, estar no momento, poder enxergar as dificuldades como grandes oportunidades de crescimento, de evolução, saber se utilizar das dificuldades, às vezes da rejeição, da adrenalina, da emoção, da ansiedade, colocá-las a seu favor, no sentido de experienciar a vida e viver uma vida pensando em que histórias você quer contar lá na frente para os seus netos. É isso que eu trago de toda essa sua partilha de hoje e que eu concordo 100%, assino embaixo. Cara, gratidão demais. Tudo de melhor para você, para sua família aí. Vamos se falando. Espero que as coisas se aliviem aqui, para que eu possa também estar aí em São Paulo para a gente se encontrar de novo. Quero assistir mais você. E quando vier aqui em Brasília também, sempre dê um alô e a gente vai se falando. Cara, muito obrigado mesmo. Grande abraço, viu? Eu que agradeço e é isso, gente. Leiam mais poesias. Tem uma frase, eu só vou encerrar com uma frase, tá? Desculpa. Tá ótimo. Pronto, a gente encerra com ela. Tá. Eu queria ter o tempo e o sossego suficientes para não pensar em coisa alguma, para nem me sentir viver. Só para saber de mim, no olho do outro, refletido. Quantas pessoas conversam com o outro sem olhar para o outro? Tudo no pensamento, no racional. Às vezes a pessoa está com um negócio aqui na testa, a pessoa não observa. De tão afogada que está no racional. Então é isso, zera, vamos viver mais, gente. É isso. Entendeu? Até porque tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Opa! Tá ligado? Opa! Valeu, irmão. Um grande abraço. Meu querido, boa noite aí, boa noite a todos, gente. Obrigado aí. E é isso. Valeu. Boa noite. Vamos falando, querido. Beijo.